Olá, uma boa noite para todos e todas que nos assistem. Hoje nós estamos num domingo especial, domingo de Páscoa, em que a gente desfrutou com a nossa família, com os nossos queridos e muitos com suas comunidades de um domingo abençoado para lembrar da ressurreição de Jesus. E nós, da nossa igreja, tomamos uma decisão de nos encontrarmos assim virtualmente. Você está convidado a acompanhar a reflexão da noite, que é o encerramento da série de mensagens Em Cristo Somos Todos Irmãos. Então, nós, nesta oportunidade, teremos a apresentação dessa nossa reflexão e faremos isso de maneira que a gente possa passar um tempo em família juntos. Você que está em sua casa, você que está assistindo a gente ao vivo, pode reunir a família em torno dessa reflexão e vamos orar juntos ao final e assim abençoar o seu dia, abençoar sua família. Durante esses dias, nós fizemos, durante esses domingos anteriores, nós desenvolvemos uma série de reflexões baseados no tema da campanha da fraternidade. E essa campanha falou muito sobre a ideia de que na pessoa de Jesus, a partir da fé em Jesus, nós todos somos irmãos e irmãs. A pergunta é como crer em Cristo em um mundo que está adoecido? Como que a gente vive a nossa fé, essa fé em que nós nos sentimos pertencentes ao reino de Deus, membros da família de Deus, filhos e filhas de Deus? Como que a gente vive isso nesse mundo tão perdido, tão adoecido, com tantas marcas de um mundo que precisa de transformação, que precisa de libertação? Eu vou fazer uma breve lembrança do que nós já pensamos. Nós, no primeiro domingo que começamos a série, falamos sobre a necessidade de juntos e juntas construirmos uma sociedade mais justa. É para isso que nós acreditamos, para que a gente possa viver a nossa fé dentro de uma esfera pública e transformar a nossa crença em ações práticas para que as pessoas vivam bem, possam usufruir dos seus direitos, oportunidades iguais. Eu tenho para mim que uma sociedade justa é aquela em que todos e todas, onde quer que esteja, possa se sentir valorizado, honrado. Quem diz isso não sou eu. Eu é que aproprio dessa ideia para mim. É um jurista chamado John Rawls. Ele diz exatamente isso, que a sociedade justa é aquela em que a pessoa, onde ela esteja inserida, ela se sinta honrada, valorizada, seja no mais alto ponto da classe social, seja no mais baixo ponto da classe social. Ela pode desfrutar dos direitos iguais, das oportunidades iguais, pode ver seus filhos crescerem com educação, podem ver os seus idosos também envelhecerem com saúde, enfim, essa é a sociedade justa. Quer saber se uma sociedade é justa ou não? Observe como que essa sociedade distribui sua riqueza. Como que é distribuída a renda. Aí você vai poder dizer se essa sociedade é justa ou não. Se as pessoas que ganham menos podem viver com uma dignidade de vida suficiente para poder dar conta dos seus compromissos. E se as pessoas que têm maior renda estão acumulando cada vez mais. Então, uma sociedade justa é um sonho, um desejo que nós, como cristãos e cristãs, podemos ter. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de necessidade de subsistência, de existência no mundo. A segunda mensagem foi domingo passado, nós falamos de uma igreja mais humana. Porque nós entendemos que essa sociedade que está adoecida também produz uma igreja adoecida. Nós estamos doentes como igreja.
E o que seria então uma igreja saudável? Uma igreja saudável, ou uma igreja mais humana, é uma igreja mais humana. E a igreja mais humana é aquela onde as pessoas se sentem bem nela, porque é aquela mesma igreja onde Jesus poderia realizar o seu ministério, ministrar os seus ensinos e promover comunhão como se ele estivesse com a gente, como se ele estivesse conosco. E olha, gente, nós percebemos que há muitas pessoas que vivem fora da igreja, que não se sentem incluídos nesta igreja de hoje, porque essa igreja ela está adoecida. E hoje nós vamos dar continuidade a esta série de mensagens. Eu preparei uma apresentação para a nossa mensagem de hoje. Gostaria que você acompanhasse aí da sua casa, pudesse observar essas anotações que nós fizemos a respeito da reflexão da palavra de Deus para hoje. Espero que abençoe sua vida, que você se sinta bem e que isso produza efeitos benéficos para você se tornar uma pessoa melhor, contribuindo para este mundo em que todos possam ser tratados como irmãos e irmãs. Muito bem, gente. Em Cristo somos todos irmãos. Crer em um mundo adoecido. Como que a gente transforma a realidade deste mundo? Como que a gente pode ajudar as pessoas a se tornarem pessoas mais saudáveis ou melhores no mundo de tanta enfermidade como esse em que nós nos encontramos? Na nossa última mensagem da série, vamos falar sobre a necessidade de um mundo melhor para todos e todas, onde todos e todas possam se sentir cuidados, amparados, porque foi assim que aconteceu quando Deus criou a natureza e colocou dentro dela o ser humano para ser um cooperador, como um cuidador da natureza. Nós, seres humanos, somos os jardineiros deste mundo, para que nós possamos fazer dele um lugar agradável para se viver. Pensando nisso, então, nós vamos escolher um texto de Jesus que trata desse assunto, que fala um pouquinho sobre essa nossa parte no cuidado com a vida no mundo. Encontra-se em João capítulo 6, verso 9. Se você tiver sua Bíblia, pode dar uma olhada, porque eu só tirei um pedacinho do versículo para deixar aqui na nossa apresentação. Diz assim: o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? Era aquela cena da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, preocupado com a alimentação da multidão, então há essa afirmação, porque tinha um jovenzinho, um menino que tinha ali um cesto de pães e peixes, mas só tinha 2 peixes e 5 pães. O que era aquilo para tanta gente, aquela multidão que estava ali, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É assim que o mundo está vivendo. Olha-se para o alimento e pergunta: o que é isso para tanta gente que vive no mundo? Olha-se para o número de empregos que existem no mundo e pergunta-se: o que é isto para tantos trabalhadores e trabalhadoras que existem no mundo? Olha-se a vaga nas universidades públicas e se pergunta: o que é isso para tantos brasileiros e brasileiras que querem sonhar com uma vida melhor? Olha-se para o número de leitos nos hospitais, nos ambulatórios, nos postos de emergência e se pergunta: o que é isso para tantos enfermos que existem nas nossas cidades? Essa é a pergunta que devemos fazer nos dias de hoje. O que é isso? O que é isso? O que é essa quantidade de oxigênio no planeta para tanta gente precisando respirar? Olhamos a quantidade de água no mundo e nos perguntamos: o que é isso para tanta gente com sede? Olhamos para o número de habitações e perguntamos: o que é isso para tanta gente sem teto? Olha, pessoal,
Há muitas situações em que devemos fazer esta pergunta tão importante a respeito da resposta que podemos dar para o mundo em necessidade. A palavra que eu queria usar para provocar a nossa reflexão é exatamente essa ideia de que a mensagem do Evangelho inspira a gente a fazer uma defesa de oportunidades iguais para todos e para lutarmos juntos e juntas contra todas as formas de injustiça. Tudo aquilo que exclui as pessoas do seu direito essencial à vida, isso deve ser objeto da nossa preocupação como cristãos e cristãs no mundo. Essa é a nossa parte. Indo para a natureza do texto e tirando esse texto como se fosse uma metáfora para a nossa vida cotidiana, vamos tentar analisar o que motivou Jesus a se preocupar com a questão da alimentação daquelas pessoas. Jesus, ele percebeu que havia uma multidão que o seguia. Essa multidão, inclusive, o acompanhou para o outro lado do lago de Tiberíades. Como que eles chegaram lá? Ninguém sabe. Se foi de barco, se foi caminhando pela margem, mas sabe-se que eles acompanharam Jesus até a outra margem do mar da Galileia. E acontece que essa multidão deveria estar muito cansada, fatigada pela viagem, ou por eles terem remado tanto, ou por eles terem caminhado tanto. E então Jesus, preocupado com isso, convida os seus discípulos a se sentarem. Diz: gente, vamos sentar porque também nós estamos cansados. E aí ele olha em volta e vê aquela quantidade de pessoas, uma multidão também cansada. E ele diz para os seus discípulos: gente, onde é que a gente vai comprar pão? É a pergunta: onde vamos comprar pão para essas pessoas? Aí Felipe, ele diz uma coisa que era óbvia: gente, não tem onde comprar pão. Nem com todo o dinheiro do mundo, ele fala em 200 denários, né, que era muito dinheiro para aquela época, nem com todo o dinheiro do mundo a gente vai conseguir comprar pão para essa gente toda, porque haja pão, né? Tem que ser pelo menos 5.000 pães para os homens, fora as crianças e as mulheres. Então é muito pão. Quem é que fabrica tanto pão assim para suprir a necessidade? Nós não temos recursos para, mesmo que tivesse, nós não temos recurso para comprar tanto pão. Aí isso não, o jeito é vocês que vão dar. Não são os padeiros que vão resolver esse problema. Não é o comércio que vai ter que resolver esse problema. Não é o Estado que vai ter que resolver esse problema. São vocês aí, discípulos de Jesus. São vocês que têm que olhar para essas pessoas e verem que elas têm direito a um alimento, pelo menos para poder se descansarem. E aí, então, André, ele lembra que tinha um menino com um cesto com 5 pães e 2 peixes. Por que que aquele menino estava ali com aquele cestinho de pão? Eu li uma poesia muito bonita, escrita por um luterano, que ele fala sobre a ideia. É uma ideia, né? Ele imagina por que que uma criança estava ali com 5 pães e 2 peixinhos. Segundo esse poeta, é um poeta, tá bom, gente? Não é teologia, não tem prova científica disso, não é um poeta. Ele está imaginando. A sua imaginação literária, ele então explora essa ideia de que provavelmente aquele menino, ele não tinha nada para oferecer a Jesus, mas levou um lanchinho para que ele pudesse compartilhar com Jesus. E talvez ele estivesse ali por perto, esperando a oportunidade de entregar o lanchinho para Jesus. Aquele lanchinho era para Jesus, com certeza. E aquela criança, ela já tinha pensado nisso previamente. Ela já tinha se prevenido
para que quando ela estivesse com Jesus, ela pudesse oferecer um lanche para o Senhor. Eu achei tão bonita essa reflexão, por isso que André, quando repara aquele cesto, é inusitado, porque ninguém tinha aquele farnel, né? Aquele lanchinho preparado, aquele cestinho de um lanche preparado cuidadosamente para ser degustado na hora da refeição. Ninguém tinha, e era uma quantidade que para 2, 3 ou 4 pessoas daria suficiente para as pessoas, para um grupo pequeno, comer. Então, muito provavelmente, o poeta estava certo. Ali, aquele lanchinho era um desejo daquela criança de passar um momento agradável com Jesus. E aí, então, André diz, olha, tem esse menino aqui, o mais próximo que a gente tem, o mais perto que a gente tem de solução do problema é essa oferta dessa criança. 5 pães e 2 peixes. Diz, ok, diz Jesus, manda todo mundo se sentar na relva. Olha, gente, essa cena é das situações mais maravilhosas que existe. Um comentarista desse relato, no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos conta essa mesma história. Então, ele conta que deveria ser uma demonstração, assim, um aspecto estético muito bonito de quem se via ao longe. Porque à beira do mar da Galileia era uma montanha, era uma colina, toda verdinha, com uma relva verde. E as pessoas usavam uma veste um pouco amarelada. Era uma veste um pouco amarelada, né? Talvez pela poeira, talvez pela própria cor do tecido. Então essa veste era um pouco amarelada. E aí Jesus pede para que aquela multidão se sentasse na relva, um lugar aconchegante, gostoso, ali. Então manda todo mundo se sentar. E diz o comentarista de Marcos que esta vista ao longe chamava a atenção, que era como se fosse um quadro verde, suave, com vários pontinhos amarelos salpicados. Deveria ser realmente um espetáculo maravilhoso de se ver. Olha, gente, você vê que eu estou meio inspirado hoje com a obra de arte, porque é dessa maneira que a gente pode compreender melhor a narrativa dos evangelhos, através do olhar da arte, através do olhar estético, do olhar poético, que é assim que a gente pode mergulhar na realidade do texto bíblico. Os discípulos sabiam que Jesus era capaz de fazer algo para mudar aquela realidade. Por isso, André está dizendo para Jesus que ali estava alguma coisa que poderia servir de instrumento para Deus, para Jesus abençoar aquelas pessoas. Os discípulos sabiam que Jesus era capaz de transformar dificuldades em oportunidades. Esse é o grande feito do milagre da multiplicação dos pães. Por isso que André pergunta para Jesus, Jesus, o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? E nós olhamos para a realidade do mundo e vemos o que é isso para tantas pessoas que existem no mundo. Como resolver o problema de tanta gente? Por trás dessa pergunta de André estava a indagação que todos nós fazemos. Como aliviar o sofrimento, a necessidade, a carência de tanta gente que sofre no mundo, sem casa, sem abrigo, sem teto, sem educação, sem saúde, sem assistência, sem lugar para ficar, sem segurança, sem paz. Como que a gente resolve o problema de todas essas gentes? Mas Jesus dá uma resposta. Ele dá uma resposta para todos nós. Se nós colocarmos diante do Senhor aquilo que temos para resolver o problema do mundo, Jesus também vai providenciar uma maneira de diminuir o sofrimento das pessoas e proporcionar
um mundo melhor para todos e todas. Vejam alguns modos nesse ato de Jesus, alguns modos de Jesus cuidar daqueles que sofrem. Então, para aquela multidão que estava acompanhando Jesus, há algumas coisas que acontecem. Em primeiro lugar, é a lembrança de que na mesa de Jesus sempre tem lugar para todo mundo. O Evangelho é cheio de histórias, de parábolas, em que Jesus abre espaço em sua mesa para todas as pessoas. O texto vai dizer assim: mandem o povo assentar-se, convida todo mundo, vai lá, chama esse povo para vir à mesa de Jesus, para se banquetear com Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. Mas manda todo mundo se sentar, porque na mesa de Jesus sempre tem lugar para todo mundo. A segunda coisa que esse gesto de Jesus mostra é que o ambiente em que Jesus atua é sempre acolhedor. A ideia da relva, havia muita grama naquele lugar, diz João em sua narrativa. Havia muita grama. Era um lugar agradável, um lugar para se sentar. Numa região desértica, ter um lugar com relva verde, fresquinha, já era um lugar de descanso, já era para deitar, ficar ali tranquilo, já era um lugar aprazível e acolhedor. E em terceiro lugar, no ambiente em que Jesus atua, ninguém fica excluído, ninguém deixa de comer, ninguém deixa de tomar parte. E sempre há sobra daquilo que Jesus, sempre há excesso de cuidado. Jesus nunca age conosco medido, um pãozinho para cada um. A sobra, a fartura, a cuidado de Jesus sobre todas as coisas. E é importante ressaltar, porque João relata isso. Ninguém foi excluído, todos comeram, inclusive aqueles que não eram contados, os apagados, né? Os silenciados, os ocultados da sociedade daquela época. João fala só de homens, não fala das mulheres, ele não fala das crianças. E diz: todos se assentaram, todos participaram da mesa de Jesus. Eram cerca de 5.000 homens. Cadê as mulheres? Cadê as crianças? Mas todos e todas comeram do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Amém, gente? Na mesa de Jesus ninguém é excluído. Ninguém, seja por causa de preconceito de idade, seja por causa de preconceito de gênero, seja por causa de preconceito de cor da pele, seja por causa de preconceito de classe social. Ninguém fica de fora da mesa de Jesus. Sempre há lugar para todos e todas, para mim, para você, para os nossos irmãos e irmãs, para os nossos queridos, que a gente às vezes até acha que eles não deveriam participar do nosso banquete, mas Jesus, ele sempre abençoa, sempre multiplica, sempre confere graça. Quando Jesus é convidado a participar da solução do problema, sempre há lugar para todos. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha que coisa bonita, né? O povo ficou maravilhado com aquilo. Ele cuidou de todas as pessoas. E dizem as pessoas que aquele homem, aquela pessoa que abençoou todo mundo, que acolheu todo mundo, que deu graça sobre todas as pessoas, aquele era o profeta que eles esperavam. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. É claro que eles estavam imaginando um líder político, uma pessoa que ia resolver o problema da paz mundial, ia resolver o problema da fome, etc. Mas não era o caso de Jesus. Mas era a pessoa que cuidava deles. Era a pessoa que trazia consolo no momento da angústia.
Por isso, Jesus, ele desafia os seus discípulos a fazerem o mesmo em todas as circunstâncias, a agirem em favor de todas as pessoas, tratando a todos como iguais. O nosso desafio profético no mundo é tratar todas as pessoas como iguais, a termos cuidado com todos aqueles que mais necessitam, sobretudo os mais pobres. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus nos chama a fazer. O Evangelho de Jesus não é apenas um caminho a ser seguido em direção a um céu distante, mas é a proposta de um mundo melhor, em que todos e todas possam ser reconhecidos em seus direitos e igualdade. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você ouviu alguma mensagem diferente dessa, desconfie. É um falso profeta, é um enganador, é alguém usado pelo inimigo das nossas almas. Porque o que Jesus veio desafiar a gente a fazer é isso. Ainda que isso custe o nosso testemunho, ainda que isso custe a nossa participação em várias esferas do mundo. Tem um preço a ser pago, viu, gente? Bom, o que Jesus ensinou a fazer em favor, então, de um mundo melhor? Eu quero apresentar aqui cinco situações que Jesus propôs. Eu vou passar rapidamente para que você possa entender por que o Evangelho de Jesus é essa proposta de vida no mundo melhor para todos e todas. A primeira proposta é que Jesus desejou um mundo em que todos tenham direitos iguais. Não que seja um mundo em que um tem mais e o outro tem menos. Ele sempre pensou no mundo em que todos e todas tivessem direitos iguais. Jesus disse certa vez, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se o pecado levaria aquela mulher adúltera que estava sendo acusada de ser morta por causa do seu pecado, então todas as pessoas que pecaram deveriam também ser apedrejadas e mortas. É isso que se trata, direitos iguais. Se o meu irmão tem que pagar um preço alto pelo seu erro, o outro também tem que pagar pelos seus erros. É a velha ideia de que a lei é igual para todos. Jesus trabalha com esse princípio da igualdade, não só no sentido da punição, mas também no sentido dos direitos. Todos nós precisamos ter direitos iguais. Em segundo lugar, Jesus também almeja um mundo em que todos tenham acesso a uma vida digna. Quando a gente fala de vida digna, estamos falando de um mundo, de um planeta em que a vida possa acontecer de forma digna, de forma natural, de forma que produza mais vida e mais saúde. Estamos falando de um mundo em que todos tenham acesso a essa dignidade de vida. Jesus certa vez disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Todos os problemas da aflição humana estão inseridos aqui nessa fala de Jesus. E ele diz que quando a gente faz alguma coisa a esses que sofrem, fizemos a Jesus. Precisamos, então, cuidar da vida como um privilégio que o Senhor concede a todos e todas de forma igual. Em terceiro lugar, Jesus desejava um mundo de oportunidades para todos e todas. Eu diria mais, de oportunidades iguais, a fim de que todos tivessem o mesmo direito ao acesso à escola, ao acesso à saúde, ao acesso ao trabalho, ao acesso ao transporte, ao acesso à moradia, de forma equilibrada, em que todos possam viver de maneira digna no mundo. Jesus nos convida, então, a se importar com aqueles mais pobres, com aqueles que estão destituídos das oportunidades básicas para a vida.
Jesus ele pregava: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio para fazer isso, para cuidar dos mais vulneráveis. Ele mesmo anunciou que quem precisa de cuidado são os doentes e não os sãos. Quem precisa de médico é quem está doente. Ele veio para aquele que sofre. Em quarto lugar, Jesus também desejava um mundo de paz, um mundo sem violência. Como que a gente pode viver num mundo assim? Jesus propõe, então, aquilo que a gente hoje chama de cultura de paz, de não violência, de um mundo onde que todos possam enfrentar seus conflitos, seus problemas de maneira pacífica e fraterna. Um mundo de paz é um mundo que promove a fraternidade. Jesus um dia disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E em último lugar, Jesus também sonhava com um mundo regido pelo princípio do amor. Qual é a lei que Jesus propõe para o mundo? É a lei do amor, é o princípio do amor. Não o princípio da regra, não o princípio da coerção, não o princípio da obediência, mas o princípio do amor. O Senhor nos chama a amarmos uns aos outros. O texto completo a gente já sabe de cor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o princípio de Jesus. Jesus ele pregou isso em todo o tempo. A mensagem que mais se ouviu nos lábios de Jesus é a proposta de cuidar do outro com amor. É desenvolver um sentimento de amor, não só uma questão de medo do inferno, não só uma questão de exigência legal, mas a gente amar sobre todas as coisas, amar acima de tudo, mesmo aquele que nós não nos simpatizamos, amar até mesmo aquele que nos ofendem. Jesus ele disse: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda criatura humana, todo ser que vive, que respira sobre o planeta, é alguém que precisa ser amado por nós. Nós devemos, podemos e precisamos querer amar a todos e todas. Não é fácil, eu concordo com você, mas é alguma coisa para a gente pedir ao Senhor força e coragem para que possamos amar a todos e todas. Encerrando esta mensagem e esta série de mensagens, eu queria concluir dizendo o seguinte: para Jesus, todo recurso que dispomos significa muito quando é repartido e compartilhado. Mesmo o pouco que a gente tem, mesmo a nossa fraqueza, mesmo a nossa condição humilde, colocada nas mãos de Jesus para ser repartida e compartilhada, significa muito. Isso me lembra o seguinte, que eu quero dizer aqui para você: a construção de um mundo melhor para todos começa com um ato de compaixão, inspirado pela nossa fé em Jesus. É assim que o nosso mundo vai ser transformado, de grão em grão, de pessoa em pessoa, de experiência de fé em experiência de fé. Precisamos olhar como Jesus olhou para o mundo. Um dia, Jesus, olhando as pessoas na cidade, ele viu que aquelas pessoas precisavam de um cuidado especial, precisava de oportunidade, precisavam ser tratadas com dignidade,
precisavam ter seus direitos respeitados. Por isso ele diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, nossa vida, para que possamos colocar em prática essa grande lição de Jesus. Um mundo melhor para todos e todas é possível e a gente pode trabalhar com essa utopia, a utopia de colocar a nossa fé em exercício para abençoar tantas pessoas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que glorifique o Teu nome, que exalte o Senhor e que atue para um mundo melhor, para que todos e todas possam viver de forma digna no mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero desejar um finalzinho de domingo de Páscoa abençoado para você e sua família. E que Deus o abençoe ricamente, dando-lhe forças, dando-lhe coragem. Eu sempre gosto de pedir isso. Eu não sei o que Deus pode fazer por você, mas uma coisa é certa: de tudo aquilo que você precisa, Deus vai lhe dar força e coragem para enfrentar toda e qualquer situação que vier diante de você. É o meu desejo, é o meu desejo. Se você quiser conhecer nossa igreja, entre em contato com a gente. A partir do mês de abril, nós teremos uma nova série de mensagens. E eu convido você a nos acompanhar, a seguir Jesus conosco. Deus o abençoe.